O futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já realizou todas as suas indicações para o futuro governo. Agora, o republicano precisa fazer com que todas as peças se encaixem em seus lugares. Nomes como Pam Bondi, Robert Kennedy Jr., Kristi Noem, Scott Bessent e Marco Rubio aguardam a aprovação do Senado. Eu sou Eliseu Caetano e pela próxima meia hora nós vamos descobrir juntos as expectativas sobre o segundo mandato de Donald Trump. Diretamente de Washington, o Jovem Pan Internacional está no ar. Pam Bondi foi escolhida por Trump para substituir Matt Gaetz, nome que ele havia sugerido originalmente para o cargo, mas que anunciou que abriria mão da indicação por ser alvo de uma investigação federal. Mais detalhes na reportagem de Bruna Milan. Pam Bondi, ex-procuradora-geral da Flórida, foi indicada para o cargo de procuradora-geral dos Estados Unidos no governo de Donald Trump, uma das posições mais influentes do gabinete. Com uma carreira marcada pela defesa de políticas conservadoras e pelo seu trabalho em áreas-chave como imigração, direitos civis e segurança pública, Bondi traz consigo um histórico que certamente impactará as decisões jurídicas do país nos próximos anos. A nomeação de Bondi ainda precisa ser aprovada pelo Senado, mas a sua indicação já gerou forte repercussão, sendo considerado uma extensão direta das políticas de Trump, especialmente em relação à imigração. Durante sua gestão como procuradora-geral da Flórida, Bondi se destacou por sua postura firme contra a imigração ilegal. Sua administração foi responsável por algumas das políticas mais rígidas do estado em relação ao combate ao tráfico humano e à deportação de imigrantes ilegais, especialmente oriundos de países latino-americanos. Ela se alinhou com a retórica de Trump, defendendo a construção do muro na fronteira com o México e a deportação em massa. Como procuradora-geral dos Estados Unidos, ela deverá implementar uma visão ainda mais dura, com um foco exacerbado na segurança nas fronteiras, reforçando as medidas punitivas contra imigrantes sem documentos. Sua nomeação também sinaliza uma continuidade no endurecimento das leis que afetam comunidades marginalizadas, em especial as minorias. Bondi tem sido uma defensora aberta de políticas que restringem os direitos civis e sociais dessas populações, como a oposição ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e ao direito ao aborto. A tendência é se restringir cada vez mais debates e políticas públicas que sirvam espécies de minorias, que sirvam, que vão de encontro ao que tem sido feito, inclusive, durante os governos democratas, que seguiu dos governos Obama e do governo Biden agora, e que era programa de campanha do governo Kamala Harris, de ampliar cada vez mais esses direitos civis, de lidar cada vez mais, financiar, inclusive, grupos de minorias. Isso vai ser completamente restrito agora dentro do governo Trump, e Pam Bondi, então, enquanto procuradora-geral e procuradora-geral nos Estados Unidos, tem funções muito maiores do que o procurador-geral no Brasil, por exemplo, no sentido de que aqui no Brasil a gente tem um procurador-geral, mas a gente tem um ministro da Justiça. Lá nos Estados Unidos, são duas funções fundidas. O procurador-geral é o responsável pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, é considerado por muitos, ainda mais dentro do atual programa de governo de Donald Trump, que o procurador-geral, e no caso de Pam Bondi, a procuradora-geral, é o cargo mais importante dentro do gabinete, dentro da formação de 15 departamentos que existem e que estão em diálogo direto com a presidência da República. E Pam Bondi, então, enquanto uma articuladora central, enquanto alguém que terá um papel de representar civilmente, legalmente, o que é o programa de campanha de Donald Trump. Então, lidar com medidas anti-aborto, medidas restritivas em relação aos direitos civis, em relação às minorias, principalmente em relação aos imigrantes, como nós já falamos também em outro momento. Deportações em massa são esperadas, que são promessas de campanha de Donald Trump, novamente. Possivelmente seguir-se-á
o que foi colocado desde o programa, da sua campanha. E essa é a questão, e Penn-Boddy está ali para seguir esse projeto de campanha. Além disso, Bond tem fortes laços com o America First Policy Institute, um think tank conservador que prega a redução do poder federal e a descentralização do governo, defendendo uma agenda de segurança nacional e restrições à imigração. Isso reflete diretamente em sua visão de segurança pública, onde ela deve continuar o trabalho iniciado por Trump para aumentar a presença policial nas comunidades e endurecer políticas contra o crime. Espera-se que ela se concentre na intensificação da repressão ao narcotráfico, especialmente no combate ao tráfico de drogas, e continue a promover um sistema judicial mais punitivo. Outro aspecto relevante de sua nomeação está no controle das principais agências de segurança do governo, como o FBI e o DEA. Bond será responsável por garantir que essas instituições sigam a linha de Trump em relação à segurança interna, com ênfase na luta contra o crime organizado e as ameaças terroristas, além de reforçar a segurança nas fronteiras dos Estados Unidos. A grande dúvida que paira sobre a nomeação de Penn-Bond é a sua capacidade de manter uma gestão independente e imparcial no Departamento de Justiça. Conhecida por sua lealdade a Trump, ela terá que lidar com a pressão para executar uma agenda que favoreça os interesses do presidente, ao mesmo tempo em que se espera que o cargo de procuradora-geral exija uma certa autonomia e distanciamento das influências políticas. Sua proximidade com o presidente e sua atuação em pautas de segurança e imigração indicam que ela será um forte defensor das políticas do governo, sem espaço para grandes desvios ou críticas à linha do Partido Republicano. Sob a liderança de Penn-Bond, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos certamente tomará decisões que terão um impacto profundo nas leis de imigração, direitos civis e segurança pública. Penn terá um papel decisivo na condução de estratégias jurídicas que reforçam uma visão mais conservadora e nacionalista, gerando mudanças significativas no futuro das políticas sociais e jurídicas nos Estados Unidos. Trump nomeou o senador Marco Rubio como secretário de Estado, tornando-o a pessoa de origem latino-americana a ocupar o cargo mais importante no governo dos Estados Unidos na história. Todas as informações na reportagem de Álvaro Nocera. O segundo mandato de Donald Trump promete mudanças significativas no cenário internacional. Com a nomeação de Marco Rubio como secretário de Estado, surgem grandes expectativas e desafios para as relações dos Estados Unidos com o resto do mundo. Filho de exilados cubanos e senador pela Flórida, Rubio traz um histórico político marcado por posicionamentos conservadores, uma visão contrária à esquerda latino-americana e uma experiência relevante nas comissões de relações internacionais do Senado. Rubio, um crítico ferrenho de regimes como os de Nicolás Maduro na Venezuela e Daniel Ortega na Nicarágua, terá papel crucial no fortalecimento da influência norte-americana na América Latina. Durante sua trajetória, ele apoiou abertamente a deposição de Evo Morales na Bolívia, destacando o interesse estratégico dos Estados Unidos em recursos como lítio. Além disso, sua relação com líderes da nova direita latino-americana, como Javier Milei, aponta para um alinhamento cada vez maior entre os Estados Unidos e governos conservadores da região. Ainda assim, sua postura rígida pode dificultar o diálogo com países liderados por governos progressistas, como o Brasil, de Luiz Inácio Lula da Silva. No cenário global, Rubio terá de lidar com questões espinhosas, como o conflito entre Rússia e Ucrânia, a crise na faixa de Gaza e as tensões comerciais com a China. Embora sua experiência em zonas de conflito seja limitada, Rubio carrega o respaldo do lobby armamentista e uma visão republicana tradicionalmente favorável a Israel. Sua atuação será essencial para equilibrar as promessas de Trump, como pacificar a Ucrânia e redefinir as relações com a Coreia do Norte. Donald Trump já anunciou tarifas pesadas sobre produtos do Canadá, México e China,
sinalizando um retorno a políticas protecionistas. Nesse contexto, Rubio terá que administrar as consequências dessas decisões em parcerias de livre mercado, como o Acordo Estados Unidos-México-Canadá e os desafios impostos pela automação industrial, que, embora fortaleça a economia americana, não necessariamente trará de volta empregos perdidos. A escolha de Marco Rubio é estratégica para o Partido Republicano. Apesar de ter um histórico de desavenças com Trump, Rubio ganhou destaque por criar barreiras legislativas para impedir a saída dos Estados Unidos da OTAN, sem amplo apoio no Congresso. Isso demonstra a sua capacidade de agradar diferentes alas do partido, enquanto atua como um possível moderador nas decisões mais radicais de Trump. Por que houve essa aliança, né? Porque, de fato, o Marco Rubio tem um certo diálogo com outros países, né? E com a extrema-direita internacional, né? De modo que o Rubio ele pode ser uma pedra no sapato também nas relações com o Irã, com a Venezuela, e até mesmo para pôr fim o conflito da Rússia com a Ucrânia, né? Então é mais ou menos isso que a gente pode esperar do ponto de vista internacional. E uma maior dificuldade, né, dos países que têm governos mais alinhados à esquerda aqui na América Latina. Então o fato dele ser cubano, isso pode ter alguma ressonância sobre a América Latina, que inclusive ficou bem esquecida no primeiro mandato do Trump e mesmo no governo de Joe Biden. O mundo observa com cautela o que a parceria entre Donald Trump e Marco Rubio pode significar para a política externa dos Estados Unidos. Com uma visão conservadora e alinhada à extrema-direita internacional, Rubio terá de equilibrar as demandas do governo Trump com os desafios de um cenário internacional cada vez mais complexo. As relações comerciais, diplomáticas e geopolíticas estão em jogo, e o papel de Rubio será decisivo para moldar o futuro da hegemonia americana. Enquanto Marco Rubio assume o cargo de secretário de Estado, uma coisa é certa: o segundo mandato de Donald Trump não passará despercebido na arena global. Um dos cargos de extrema importância, ela é cotada para o Departamento de Defesa, devido ao seu histórico de apoio às políticas de Donald Trump e, claro, à sua experiência como governadora. Agora, no Jovem Pan Internacional, nós vamos conversar com a advogada de imigração e direito de família, doutora Hannah Crispin, para falarmos de Kristi Noem. Prazer estar participando aqui do programa Jovem Pan Internacional. Com certeza absoluta, isto será um desafio muito grande, principalmente na área de imigração. É interessante que as pessoas acham que imigração ou que as leis de imigração são simples e que são fáceis, e absolutamente não. É uma parte extremamente complexa, só a título de informação, é um dos maiores números de queixas contra advogados nas OABs dos diversos estados americanos. O maior número de queixas são contra advogados de imigração ou que se dizem ser especializados em imigração e que fizeram processos errados por falta de conhecimento do que é a lei. Então, vai ser, sem dúvida alguma, um desafio muito grande para ela, e espero que sejam contratados pessoas para trabalharem junto no Departamento de Segurança Interna que tenham conhecimento e experiência da imigração, porque, sem dúvida alguma, muita coisa precisa ser feita nos próximos anos. Primeiro, Eliseu, é importante a gente ressaltar que uma das principais pontos da campanha do presidente Trump, que foi reeleito, é de que ele ia fechar a fronteira e deportar todos os ilegais que estão aqui, ou indocumentados, eu não gosto de usar o termo ilegal, o que nós sabemos que são pelo menos, uma estimativa de uns 13 milhões e meio de pessoas. E que, em termos práticos, não há dúvida de que isso é impossível de ser feito, tá? Apesar de tudo que eles estão falando. Agora, com certeza absoluta, a nova administração tem pelo menos 2 pontos básicos que eles vão ter que lidar.
De repente, com a segurança da fronteira e remoção daqueles que estão aqui indocumentados, pelo menos os que têm problemas criminais sérios. Tá? Agora, por outro lado, há sem dúvida alguma uma necessidade de reforma imigratória. Que se de repente não for uma reforma ampla, mas pelo menos uma reforma no que diz sentido a poder trazer para o país ou regular a situação de trabalhadores. Há uma necessidade muito grande de trabalhadores, pessoas que venham trabalhar nos Estados Unidos em todas as categorias, tanto qualificadas como não, que nós vamos ter que esperar para ver realmente o que vai acontecer na prática. É tudo ainda muito novo e enquanto essas pessoas, nós precisamos ver se essas pessoas vão assumir realmente os cargos para qual foram selecionados ou nomeados e deixar a coisa caminhar. Sem dúvida alguma, o trabalho, principalmente na área de imigração, é gigantesco. O desafio de acertar a imigração, conseguir fazer pelo menos reformas pequenas ou modificar essas leis e também ver o que vai ser feito com esses milhões de pessoas que estão aqui dentro, que entraram nos últimos 5 anos, não é brincadeira não. E baseado em 4 anos que nós já vimos, anteriormente de uma administração Trump, se alguém não se alinhar com o futuro presidente, ele manda embora, mas sem pensar 2 vezes. Então, com certeza, quem ficar ou quem para se manter nas posições que essas pessoas todas estão sendo nomeadas, elas vão ter que estar ali trabalhando junto e de acordo com o que o presidente Trump considera que será o melhor para o país, porque senão não vai manter o cargo, não. Muito obrigado, doutora Hanna, pela sua participação aqui no Jovem Pan Internacional e vamos para mais um nome de peso. Scott Bessent foi confirmado como a principal escolha de Donald Trump para o Tesouro, isso em meados de novembro deste ano. Ele é visto como um defensor de medidas econômicas conservadoras, incluindo aí a redução de regulamentações e até cortes no déficit. Reportagem é de Marcelo Matos. Scott Bessent, anunciado como futuro secretário do Tesouro no governo de Donald Trump, traz uma trajetória de peso no setor financeiro que o coloca como um dos nomes mais técnicos e menos políticos da nova administração, com uma carreira que inclui a liderança de fundos bilionários e uma participação destacada no fundo de George Soros. Bessent demonstra um profundo entendimento do mercado de capitais. Ele esteve envolvido em operações históricas, como as que culminaram na quebra da libra esterlina em 1992. Essa experiência o posiciona como alguém com visão estratégica e conhecimento amplo das dinâmicas econômicas globais. A escolha de Bessent reflete uma tentativa de equilibrar a agenda econômica de Trump, enquanto o presidente eleito já sinalizou medidas como redução de impostos e aumento de tarifas de importação. O histórico técnico e pragmático de Bessent pode suavizar impulsos mais radicais. Além disso, sua postura partidária é vista como uma vantagem. Apesar de fazer parte do governo Trump, ele já participou de iniciativas financeiras relacionadas ao Partido Democrata, como o fundraising para Al Gore. Isso indica uma possível abordagem mais equilibrada nas decisões que afetarão a economia americana. Outro ponto importante é o impacto de suas políticas na redução do déficit público. Especialistas apontam que, embora seja improvável alcançar uns superávites fiscais significativos, Bessent pode trabalhar para evitar um crescimento descontrolado do déficit. Suas estratégias provavelmente incluirão a racionalização da máquina pública, um esforço para automatizar processos e reduzir custos administrativos. Apesar disso, o contexto econômico global e as promessas de Trump, como cortes agressivos de impostos, tornam esse desafio ainda mais complexo. Ele vai ter um desafio muito grande, né? Porque ao mesmo tempo que a política de Donald Trump significa redução de impostos para as empresas,
ele vai ter também que trabalhar com o secretário de Comércio quando a gente fala de aumento de tarifas. Tarifas tem sim a possibilidade de uma maior arrecadação por parte do Tesouro, mas ela não compensa efetivamente. Quando a gente pensa em tarifas, principalmente do ponto de vista externo, essas tarifas de importação elas são muito mais uma barreira e um sistema de protecionismo facilitando a produção do mercado interno. Essas tarifas, sejam para a China ou para o Canadá e para o México, né, elas têm motivações diferentes. A China, obviamente, tem um componente radical de subvenção fiscal que existe, né? As empresas chinesas, muitas delas que exportam, principalmente o setor automobilístico, que é quase inexistente nos Estados Unidos, mas os outros setores vendem produtos basicamente abaixo do seu preço de custo, que são financiados por subvenção de impostos na China. Então o governo Trump tem até uma razão de ser disso. Mas Canadá e México fazem parte de um acordo, né, o novo NAFTA, né, o Canada-Mexico-United States Agreement, que foi criado, inclusive, durante o governo Trump para melhorar as razões de troca. A partir do momento que ele quer impor essas tarifas aos seus principais parceiros geográficos, isso ocorre porque as empresas radicalmente se relocalizaram para o Canadá e para o México, né? Serviços e principalmente o setor industrial de fronteira. Isso, obviamente, tira empregos dos Estados Unidos, mas torna as empresas americanas mais eficientes. Isso é muito claro em relação a isso. O grande diferencial que a gente está assistindo é que a visão de Donald Trump é que se ele aumentar essas tarifas, essas empresas vão voltar para os Estados Unidos. E não necessariamente isso vai ocorrer. Em alguns casos, até mesmo as tarifas vão fazer com que os produtos fiquem mais caros para os americanos e realocar esses produtos ou essas fábricas para dentro dos Estados Unidos de volta não vão fazer com que os produtos tenham os preços que tem hoje. Eles podem até ficar mais baratos do que um período pós-tarifas, mas não vai ser o preço que existe hoje. E no final, o consumidor americano terminará pagando mais caro, o que gera um problema inflacionário. Além disso, o mercado financeiro deposita grandes expectativas em sua gestão. Bessent é visto como um defensor da desregulamentação de mercados e um possível aliado no avanço de políticas ligadas ao setor cripto. Essa visão de crescimento, alinhada com os interesses de Trump, pode gerar um impacto positivo para investidores e empresas americanas, apesar de possíveis riscos inflacionários. No plano internacional, o eventual controle das guerras na Ucrânia e em Israel também pode contribuir para um cenário de otimismo, ampliando os investimentos globais. No que diz respeito ao Brasil, sua postura é avaliada como pragmática. Diferentemente de outros membros da administração Trump, Bessent não demonstra interesse em conflitos ideológicos ou políticos. Sua abordagem será técnica e protocolar, mantendo relações financeiras equilibradas, o que pode ser um alívio para mercados emergentes como o brasileiro. No entanto, um dólar valorizado e a atração de investimentos para os Estados Unidos podem gerar desafios locais, como o aumento da inflação e redução do crescimento econômico. Com um histórico sólido, a confiança no mercado e um perfil técnico, Scott Bessent promete ser uma figura central para a economia americana nos próximos anos. Ele terá a difícil missão de implementar políticas que impulsionem o crescimento sem comprometer a estabilidade fiscal, enquanto enfrenta desafios internos e externos de grande magnitude. Apesar de ser uma escolha menos tradicional para o governo Trump, a indicação de Robert Kennedy Jr. para liderar a EPA foi ventilada devido ao seu histórico de ativismo ambiental. Todas as informações na reportagem de Camila Yunis. Uma escolha de Donald Trump tem gerado tanto expectativa quanto ceticismo. Robert Kennedy Jr., advogado ambiental e figura controversa, foi nomeado para liderar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Conhecido por suas opiniões polarizadas sobre vacinação e saúde pública, Kennedy Jr. assume o comando de um dos departamentos mais importantes do país, com grandes desafios pela frente.
Kennedy Jr. ganhou destaque por suas posições polêmicas. Ele acredita que vacinas podem causar autismo, embora não haja qualquer evidência científica que sustente essa ideia. Além disso, defende que o uso de Wi-Fi poderia causar câncer, outra alegação amplamente desacreditada pela ciência. Para especialistas, essas visões levantam sérias dúvidas sobre sua capacidade de liderar políticas públicas de saúde em um contexto que exige decisões baseadas em evidências científicas. Apesar disso, Kennedy Jr. também levanta questões pertinentes. Ele é um crítico feroz dos alimentos ultraprocessados e açucarados, associados ao aumento de doenças como obesidade e diabetes, problemas graves tanto nos Estados Unidos quanto em outros países, como o Brasil. Sua proposta de melhorar a qualidade da merenda escolar é vista como um possível avanço na saúde infantil. Mas há dúvidas como ele conseguiria implementar mudanças significativas em um sistema amplamente influenciado pela poderosa indústria alimentícia. Ele tem alguns pontos que poderiam, sim, ajudar a saúde pública, né? Ele vai estar acima do FDA, que é responsável pela segurança dos alimentos e dos medicamentos dos Estados Unidos. É um órgão muito importante. Agora, seria uma revolução na indústria alimentar se ele tentasse mudar tudo, o que não significa que não possam ser criadas algumas regras para que os alimentos, a forma como as pessoas se alimentam nos Estados Unidos sejam mais saudáveis. Inclusive, ele critica a merenda escolar nos Estados Unidos. Ele diz que as crianças estão sendo submetidas a alimentos que estariam envenenando essas crianças, deixando elas doentes. Então, se por um lado a questão da alimentação pode ser algo benéfico para a saúde pública dos Estados Unidos, a gente não sabe exatamente como ele faria mudanças substanciais, né, porque seriam mudanças que envolveriam toda a indústria de alimentos nos Estados Unidos. Por outro lado, alguns posicionamentos bastante polêmicos, né, esse das vacinas, que não tem nenhum fundamento científico, ou do Wi-Fi, fazem com que ele seja bastante questionado como uma indicação para chefiar a saúde dos Estados Unidos. Uma questão importante é o impacto dessa nomeação em crises urgentes, como pandemias e epidemia de opioides. Kennedy Jr. liderará o FDA, um órgão com mais de 18 mil funcionários, responsável pela segurança de medicamentos e alimentos nos Estados Unidos. No entanto, sua postura anti-vacina, somada à oposição à fluoretação da água, preocupa especialistas, que apontam para possíveis retrocessos em questões fundamentais de saúde pública. Além disso, suas propostas ambientais, embora alinhadas com sua trajetória como advogado ambiental, podem enfrentar obstáculos dentro do próprio governo Trump. Enquanto Kennedy Jr. defende medidas rigorosas para proteger o meio ambiente, essas ideias se chocam com a plataforma do governo Trump, que historicamente favorece a desregulamentação. Sua oposição ao fracking para extração de petróleo e gás, por exemplo, contrasta diretamente com as políticas defendidas pelo presidente. A escolha de Robert Kennedy Jr. reflete a dinâmica atípica do novo gabinete de Trump. Ao lado de outras nomeações controversas como Pete Hegseth para a defesa e Tulsi Gabbard para os serviços de inteligência, Kennedy Jr. se destaca como uma figura polarizadora. Embora sua nomeação tenha sido vista como uma recompensa por seu apoio político a Trump, muitos questionam se ele é a pessoa ideal para liderar reformas no sistema de saúde americano, que enfrenta desafios urgentes. Especialistas destacam que essa escolha pode gerar tensões internas no gabinete e entre os diferentes setores do governo. Enquanto alguns de seus posicionamentos, como a crítica aos alimentos ultraprocessados, podem encontrar apoio, suas opiniões sobre vacinas e questões ambientais colocam em dúvida sua capacidade de criar consensos e implementar mudanças efetivas. Robert Kennedy Jr. está prestes a enfrentar um dos maiores desafios de sua carreira, em um momento crucial para a saúde pública nos Estados Unidos. Sua nomeação, que mescla polêmicas e potencial, exemplifica os contrastes e complexidades do novo governo Trump.
Como ele equilibrará suas opiniões controversas com as demandas de liderar um dos departamentos mais importantes do país? A resposta a essa pergunta determinará não apenas seu legado, mas também o impacto de sua gestão na saúde de milhões de americanos. O Jovem Pan Internacional vai ficando por aqui, mas a gente segue acompanhando tudo o que acontece ao redor do mundo. E nós temos um encontro marcado no próximo sábado. E claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.